conseguiu empate, mas a sensação que fica é que o Coletivo aí, galera, do técnico Leonardo Jardim após o empate aí com o Atlético Paranaense. Cara, o empate ficou bom pra nós e vou pedir pra você já deixar o like, se inscrever no canal e sintoniza a Fla. Tamo junto, deixa o like, não vai esquecer, beleza? bola na trave, não foi o melhor jogo assim que você esperava do Flamengo? Bem, boa noite a todos. Tentar responder a essas 3 ou 4 perguntas. Sabíamos já a priori que ia ser um jogo difícil. Nos últimos 30 encontros aqui neste estádio, o Atlético ganhou 16, 9 empates e só 5 vitórias do lado do Flamengo. Já sabíamos do jogo, também sou da mesma opinião. A nossa primeira parte não foi a melhor, fomos muito passivos, fomos pouco pressionantes. Foi uma das coisas que retificamos no intervalo. Queríamos uma pressão mais alta, mais atividade, mais dinâmica. A justificação de ter 7 jogadores de fora que habitualmente jogam não era razão para esta apatia inicial, e corrigimos isso no intervalo e acabamos por valorizar este ponto, jogando, na minha opinião, muito melhor que o adversário na segunda parte. Você está a falar aí das defesas e da bola na trave, mas essa bola está fora de jogo. Essa bola está fora de jogo, é uma partida de fora de jogo que cria depois 2 ou 3 situações na mesma jogada. O Arte não marcou, porque acabou por não ser gol, mas se fosse gol ia ir ao VAR, ia ser anulado. Por isso, em termos gerais, acho que sim, primeira parte abaixo, segunda parte melhor, fomos mais pressionados, conseguimos dificultar o jogo do Atlético e criámos 2 ou 3 boas situações de finalização que acabamos por não o fazer. Por isso acho que o empate acaba por justificar, principalmente a segunda parte. Ok. Jorginho, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Até o Lai aqui citou a questão do Rossi. Ele é um jogador consolidado no Flamengo, muito importante na conquista da Libertadores no ano passado, fez até defesas importantes hoje, mas é o segundo jogo consecutivo que ele falha, a meu ver, de maneira grave. Hoje foi frango do Rossi, cara, frango. Ele fez uma sequência de defesas ali no final ali do Atlético Paranaense, mas o gol que tomou foi frango e condicionou o jogo, né, galera? Isso aí, condicionou o jogo. Por favor. Com certeza que o Rossi é um jogador importante e já o provou, principalmente nos últimos anos aqui no Flamengo, e que acreditamos nele. E também não vamos esconder que nos últimos 2 jogos teve 2 intervenções um pouco infelizes, mas isso não deixa de nós termos a total confiança nele, porque acreditamos que vai ser momentos isolados e que no futuro já próximo ele vai voltar outra vez ao seu nível. Ele tem o apoio e o carinho de toda a gente. Em termos de trabalho também continua a trabalhar e a dedicar-se, por isso são episódios que eu acredito que sejam isolados e que ele vai voltar outra vez à sua melhor forma. Boa noite, professor, aqui, Marcelo Xavier, da Rádio Trio de Ferro. Durante a partida de hoje, você teve alguns desfalques para a partida, né? Como, por exemplo, o próprio Jorginho e também De La Cruz, Arrascaeta ali no meio de campo, que a gente sentiu um enfraquecimento da... Jorginho e Everton Araújo fizeram muita falta, cara. Cara, não imaginar. O Jorginho até tudo bem, mas o Everton Araújo tá comendo a bola naquele meio ali, cara. Não, o Léo Ortiz até foi bem ali. Não é dele, né, galera? Ele é zagueiro. E sei lá, cara. Sei lá. O Flamengo tem que achar um substituto pro Arrascaeta urgente, cara. O Carrascal joga bola quando ele quer jogar. Mas não dá pra substituir o Arrascaeta, cara. Tá difícil. Da equipe nessa questão. Eu queria saber como que você avaliou esse primeiro tempo da equipe e essa dificuldade em conseguir criar situações ofensivas de perigo. E no segundo tempo, qual foi a alteração tática? Porque a partir do segundo tempo pode-se notar que a equipe do Flamengo conseguiu ir mais para cima, como você mesmo falou, foi melhor. E o que foi feito alterações nesse segundo tempo para que a equipe conseguisse ser mais ofensiva? Bem, como disse anteriormente, o nosso meio campo foi extremamente mexido, não é?
Estamos a falar do Eric, estamos a falar do Everton, estamos a falar do Jorginho, estamos a falar do Arrascaeta, que são os jogadores que normalmente começam ou são jogadores importantes na manobra da equipa. Não começaram, mas isso não é um fator que leva a condicionar o jogo da primeira parte. Eu disse aos jogadores ao intervalo, e não quero saber quem é que falta, eu quero saber quem está presente e como é que vamos jogar. E não é com esta passividade que vamos jogar. Temos que ser mais agressivos, temos que ser mais ativos. E a segunda parte começa. Os primeiros 2 minutos não começamos bem, mas a seguir começamos a acertar, melhoramos o jogo e as substituições a seguir ajudaram também a meter um pedacinho mais agressividade ofensiva, quer sem bola, quer com bola, e por isso é que o Flamengo cresceu muito na segunda parte. Jardim, canal do Mauro Santana, até sobre esses desfalques e com o retorno de jogadores que você vai ter, agora nessa sequência que o Flamengo terá em casa, jogos importantes, o primeiro diante do Estudiantes, na disputa direta pela liderança do Grupo A, e depois a disputa também pela liderança na tabela do Campeonato Brasileiro, no confronto direto com o Palmeiras, no próximo sábado, você acredita que somente com esses retornos será possível reconquistar o bom futebol do Flamengo? O Flamengo ficou carecendo nesses últimos jogos? Com certeza que em casa, no nosso estádio, nós queremos ter uma melhor qualidade do jogo, não é? Uma qualidade do jogo. Não é por acaso que no último jogo não justifica a derrota da taça que tivemos, mas um relevado também que não proporciona um melhor futebol. Hoje, este sintético, já jogamos em vários sintéticos, por acaso alguém disse-me que vai ser trocado agora, porque também já está no seu limite de utilização. Parece mais a carpete de casa do que um campo de futebol, mas eu penso que as pessoas já viram, por isso é que vão também trocar. E em relação à qualidade do jogo, com certeza, com a vinda de jogadores, principalmente mais técnicos, que temos de fora, vamos talvez recuperar talvez o Plata, vamos talvez recuperar o Jorginho. Se o Paquetá, depois da porrada que levou hoje, não sei se vai... Voltando Plata e Jorginho, cara, o Flamengo já melhora aí mais uns 35%, 40%, cara. O Plata, assim, ó, cara, eu sei que tem gente aí que é meio negativo, mas o Plata no ataque do Flamengo ali, cara, quando ele acerta, ele faz uma correria ali que coloca outro time em pânico, cara. O Plata tá jogando muita bola. Quando tem que criticar, vamos criticar. Mas quando a gente precisa elogiar o Plata, faz falta no ataque do Flamengo, cara, faz falta. Estar disponível. Vamos tentar recuperar isso porque tendo jogadores mais técnicos a qualidade do jogo também melhor e isso é fundamental para nós dentro da nossa ideia. Jardim, Simon Lerdo do Coluna do Fla. A minha pergunta para você vai com relação ao De La Cruz. No jogo passado contra o Vitória, o time ficou boa parte do tempo sem um meia criativo, né? E boa parte da torcida pedia ali o De La Cruz, esperava que ele pudesse entrar naquele jogo, já que provavelmente ele não jogaria hoje, porque ele não costuma jogar em gramado sintético. Havia alguma esperança que o De La Cruz jogasse hoje ainda? Havia alguma expectativa? E qual a situação real dele hoje com relação a essa disponibilidade de jogo? Não, você não esteve presente na conferência, e já expliquei, mas volto a explicar. O De La Cruz, visto ao jogo que o Vitória tem aplicado, já no primeiro jogo... Vou ter que parar aqui de novo, cara. O De La Cruz, o Flamengo tinha que aproveitar aí essa janela de meio do ano e negociar, cara. O De La Cruz, assim, infelizmente, cara, no último ano e esse ano, o De La Cruz não entregou nada, cara. Não entregou nada. Escolhe jogo pra jogar e, cara, infelizmente, o De La Cruz no Flamengo não deu certo. No Maracanã eu tive que tirar um intervalo, porque o Vitória guarda-redes, lançamento direto, primeira bola, segunda bola, e o nosso De La Cruz não é um jogador com essas características, é um jogador para ter bola, para jogar. No Flamengo, desculpa. E ele teve dificuldades, por isso eu tirei no intervalo do primeiro jogo, e neste jogo não ia cometer o mesmo erro, e a nossa aposta, principalmente por estarmos a perder, foi mais Pedro, Bruno, para a gente ficar com uma agressividade mais ofensiva na zona central, visto que acabamos por ter não sei quantos cruzamentos e criamos várias situações, mas acabamos por não finalizar. Não é uma questão pessoal do De La Cruz, mas é estratégica, não íamos meter o De La Cruz ali nos duelos, e também os dois volantes que estavam a jogar, que é Jorginho, que é Everton,
não tinham de ser poupados para este jogo. Esses fizeram falta. Bem no jogo. Os dois fizeram falta. E a nossa decisão foi essa. Jardim aqui, atrás, Sidão Marina Litoral News. A gente tem vários jogadores do Flamengo nas prévias das seleções, só na seleção brasileira são 7, e hoje o técnico da seleção veio acompanhar o jogo. Você acha que, pela ansiedade que é normal de um jogador, né, se a gente imaginar um jogador poder ser convocado para uma Copa, quem já foi, quem não foi, com certeza deve mexer muito com a cabeça do atleta. Você acredita que isso pode ter tido alguma influência nessa atuação abaixo da equipe hoje, ou não? Obrigado. Eu acho que não pode servir de justificação a nossa primeira parte em relação às seleções. Mas com certeza também sou da opinião que uma Copa do Mundo, por muita parte dos jogadores, é jogada uma vez na sua carreira. E alguns deles, com certeza, que estão em termos emocionais à espera que o Pedro seja cara. dado o veredito. O Pedro está ansioso para saber se vai, né? Isso pode criar uma certa ansiedade. Só pode dizer ao contrário quem nunca viveu o futebol ou quem nunca viveu por dentro estes acontecimentos. Com certeza. Mas eu que não jogo futebol, homem, tô ansioso para saber quem que vai para a Copa dos jogadores do Flamengo. Ver se vai dar para torcer para essa seleção, se for pelo menos um jogador do Flamengo. Que não é só na seleção brasileira, mas é nas outras seleções. Eu tive a felicidade toda a minha vida de trabalhar com jogadores internacionais. Na altura de Mónaco tinha muitos jogadores da seleção francesa, da seleção portuguesa, mesmo no mercado árabe tinha muitos jogadores internacionais, do Qatar, dos Emirados, e sempre que existia uma grande competição, eu senti às vezes algumas situações não meter o pé, porque é um lance que pode haver uma lesão e algumas situações isso pode levar, mas é isso que a gente fala com os jogadores e tenta motivá-los todos os dias. Eu costumo dizer, está mais fácil de se lesionar um jogador que não mete o pé do que aquele que mete o pé. O que mete o pé normalmente lesiona-se menos. O que não mete às vezes está mais receptivo a uma lesão. Hoje, como eu já disse, aquela entrada quer do Alex, quer do Paquetá, vamos ver a situação deles dois porque as marcas são bem visíveis. Jardim, aqui, boa noite, Davi Azevedo, canal Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar que o Atlético Paranaense ele vive uma grande fase e não perde desde fevereiro aqui na Arena da Baixada, né? E Viveiros hoje mais uma vez foi decisivo para o time da casa. O atacante sofreu 6 faltas do Flamengo, participou do lance que foi da expulsão do Danilo, finalizou 5 vezes, né? Perdeu 3 grandes chances. E esse Flamengo que tem 4 nomes na pré-lista de Carlos Ancelotti, o que faltou para o Flamengo parar um jogador desse porte como hoje? Obrigado. Não. Em primeiro vamos corrigir, são 7 jogadores que estão na nossa lista e na lista da seleção brasileira. Em relação ao Viveiros, é um jogador muito forte e um jogador de transição. É um jogador que eu vejo que nestas equipas que utilizam a transição, ele pela sua velocidade, pela sua capacidade de duelo, ele consegue aglutinar bastante. Porventura, se fosse um jogo tipo mais Flamengo, já é diferente, porque normalmente essas transições já não são tão visíveis e às vezes este tipo de jogador tem mais dificuldades. Prontos, mas é um jogador interessante dentro daquilo que é o papel que ele faz, dentro de uma estrutura e dentro de um plano de jogo. Mas também acredito que muitos dos duelos ele faz tanta falta como as defesas. É engraçado que numa situação ou outra vê que ele também com os braços ele agarra muito e são duelos físicos muito fortes. Boa noite, Leonardo Jardim, Alexandre Senechal da TV Bandeirantes. Gostaria de saber de você ainda sobre a questão da presença do Ancelotti aqui hoje. Você trabalha com 7 jogadores do Flamengo que estão na pré-lista todos os dias, os conhece muito bem. Se você puder dar um recado ou indicar para o Ancelotti, o que você falaria sobre seus atletas para o italiano pensando em Copa do Mundo na lista final? Os jogadores que jogam mais no Flamengo têm qualidade para representar a nossa seleção. São jogadores adaptados
altas competições, jogam Libertadores, são os atuais campeões da Libertadores, também do Campeonato Brasileiro. Têm uma história já na sua carreira, eles, e por isso acredito que ele, se contar além do Danilo, que o Danilo publicamente já está pré-convocado, acredito que ele pode levar mais 2 ou 3 dos nossos jogadores. Boa noite, Léo. Júlio Barros, Calor Esportivo. Só para a gente ter uma noção de como é que você observa e você analisa, o Samuel Lino, ele vem sendo titular e vem sendo substituído. Na sua visão, ele não vem fazendo boas partidas? Boa noite. Em relação à substituição, você sabe que às vezes nós, como treinadores, os jogadores da frente são os jogadores que têm sempre mais algum desgaste. Hoje o Lino acabou por sair pelo Bruno, que precisava de maior presença ofensiva, e acabamos por acertar, porque o Bruno foi o jogador que teve 2 lances, um de cabeça que ele mete a bola para dentro, e o lance que ele ganhou nas costas para o cruzamento, para o gol do Pedro, foi extremamente importante. No último jogo com o Vitória, ele foi dos últimos a sair, acho que jogou 80 e tal minutos, por isso é um jogador importante para nós, que tem as suas características próprias, não é? É um jogador que tem as suas características próprias e que nós contamos com ele. Com certeza que é mais fácil a gente, numa equipa das características do Flamengo, as substituições estão sempre a se mexer do meio campo para a frente ou eventualmente nas laterais, onde a gente quer, quando quer acelerar o jogo, onde aconteceu no Grêmio, aconteceu no Vitória, aconteceu ainda hoje, a gente acelerar um passinho por fora, porque também temos jogadores com essas características que podem o fazer. No Grêmio, com as mudanças, fizemos o gol, hoje também com as mudanças do Royal e o Varela para dentro, acabamos por fazer também o gol do empate. E é importante dar dinâmica com as soluções que temos. Não é sair antes ou sair depois. Isso para nós não é importante. O importante é o resultado final. Aqui, Jardim, boa noite. Jardim, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, começou a se falar, né, principalmente na mídia, que o Flamengo era beneficiado pela arbitragem, colocaram um apelido pejorativo no Arrascaeta, e de lá para cá, eu percebo os jogadores do Flamengo apanhando muito dentro do campo. Hoje teve o lance do Paquetá, o jogo contra o Estudiantes, por exemplo, o Royal fraturou o nariz, o Arrasca quebrou a clavícula, enfim. Eu queria saber como é que você vê isso, aqui no Brasil a gente chama de pilha, que colocam contra o Flamengo, e o quanto isso tem interferido na arbitragem, porque dentro do campo a gente vê os jogadores do Flamengo apanhando, reclamando, e muitas das vezes os juízes fazem uma espécie de vista grossa. Obrigado. Em relação à arbitragem, eu sou muito direto em relação a isso. Eu só faço comparações, mais nada. Para mim, eu comparo, por exemplo, uma tesoura que fez o Carrascal, a gente teve 2 ou 3, não aconteceu nada na Libertadores. O Everton no Corinthians foi expulso por uma situação que hoje, se fosse a mesma regra, tinha sido expulso 2 jogadores, por exemplo, do adversário. Este tipo de situações, mas não estou eu aqui para comentar, mas acho que as equipas têm aproveitado um pouco esta possibilidade de serem mais agressivos, às vezes acima da lei, em bater os jogadores do Flamengo, e acho que os árbitros têm que ter atenção, porque senão temos 7 de fora, 4 ou 5 de traumatismo. Não é lesões musculares, a gente não tem lesões musculares, a gente tem traumatismo. Uma pancada no joelho do Plata, o Eric, o Arrasca, todos estes jogadores que têm estado de fora, tudo eles traumatismo. A gente não tem tido lesões musculares. A outra lesão muscular que tivemos foi o Jorginho, e já foi há algum tempo atrás. Por isso temos de ter algum cuidado, porque se queremos bom futebol não podemos deixar também bater acima da lei. Dentro da lei está tudo certo, acima da lei, claro que isso se preocupa. Tá? Obrigado. É isso aí, galera. Final da coletiva aí do técnico Leonardo Jardim.
Cara, vou pedir pra você que ficou até o final aí, puder deixar o like, se inscrever aí, Sintoniza Fla, tamo junto. Galera, temos um jogo importante, então, no meio da semana aí contra Estudiantes pela Libertadores da América, pra garantir a primeira colocação nesse grupo, né? Grupo A da Libertadores aí. E depois no sábado, galera, temos outro jogo importante contra o Palmeiras aí. A gente ganhando do Palmeiras vai ficar ainda 1 ponto atrás deles, porém com um jogo a menos, né? Um jogo a menos e contra o Mirassol no Maracanã também. A gente tendo reais possibilidades aí de assumir essa liderança o mais breve possível. Lógico, pezinho no chão e vamos para as próximas partidas aí. Tamo junto, galera.